Bom, pessoal, as figuras de pensamento elas são bem importantes em um exame vestibular. Vem comigo, ó. Coloquei uma listinha aí. Vamos diretão. Apóstrofe. Apóstrofe nada mais é do que vocativo. Vocativo é quem eu evoco, quem eu chamo. Então, na sintaxe, o nome é vocativo e na figura de linguagem o nome é apóstrofe. Tá vendo? Senhor Deus dos desgraçados. Isso é uma apóstrofe. Ô menino, vem cá. Ô menino. É um apóstrofe, tá? Eufemismo é suavizar a expressão forte ou desagradável, muito comum para a morte, para uma doença incurável, não é? Agora perceba, falar coisas como ele bateu as botas, ele foi para a cidade do pé junto, isso não é eufemismo, tá? Porque você não está suavizando, né? Isso é um disfemismo, uma expressão grosseira. Isso eu nunca vi em vestibular, tá? Nunca vi em prova, mas enfim, o que aparece é eufemismo mesmo, né? Olha lá, meu amigo foi-se embora deste mundo ao invés de morreu, né? O jornalismo, aliás, de uma forma bem canalha, muitas vezes se utiliza de eufemismo, né? Olha lá, politicamente correto. Não foi roubo. Nosso nobre colega apenas sofreu um colapso ético diante da coisa pública, mas já foi medicado e amanhã voltará às suas funções. Quer dizer, o político desviou o dinheiro, né? Mas aí falaram de um modo mais brando, mais suave. Falar, por exemplo, que um carro, ao invés de falar carro usado, o carro é seminovo, né? É um eufemismo. Gradação, figura que aparece também em prova de vestibular, hein? Gradação é sequência de ideias, da menor para a maior ou da maior para a menor. Então ela pode atingir um clímax ou um anticlímax, tá? Olha lá. O professor falava em voz baixa, falou em tom normal, passou a gritar. Essa é uma gradação crescente, beleza? Então gradação, sequência de ideias. Comum, né, falar dessas bonequinhas russas para exemplificar a gradação. E botei um exemplo aí do Gregório de Matos Guerra, o Boca do Inferno, autor barroco, né, principal autor barroco no Brasil. Ó, não aguardes que a madura idade te converta essa flor, essa beleza, em terra, em cinzas, em pó, em sombra, em nada. Então, uma gradação decrescente. O Érico Veríssimo tem um texto muito bom em que ele fala assim que a literatura tem que ser como uma lâmpada, né? Que ele está falando da ditadura militar no Brasil, enfim. E aí ele fala que se não tivermos a lâmpada, acendamos nosso toco de vela ou risquemos fósforos repetidamente. Perceberam a gradação aí? Lâmpada, né, uma fonte de luz maior, toco de vela ou então fósforos. Tá? Uma gradação decrescente. Hipérbole, moleza, né? Hipérbole é exagero de ideia. Ela gritei 1000 vezes o seu nome. Propaganda usa bastante, os comerciais do Axe trabalham bastante com hipérbole, né? O bonequinho passa ali o Axe, ele fica irresistível para a mulherada. Aí, mais uma vez, na propaganda, o exagero, né? Muita tinta, ela escorreu até para os carros. Antítese, oposição de ideia sem contradição. Aliás, se eu disser que um texto traduz um pensamento antitético, tá correto, tá? Por oposições, né? Não é antiético, não, antitético. Olha lá. Quando você se foi, chorei, agora que voltou, sorri. Belíssima canção. Você se foi, voltou, chorei, sorri. Isso é antítese. Oposição sem contradição. Ontem eu estava alegre, hoje estou triste. Ontem fez sol, hoje choveu. Antítese, tá? Olha lá. Educação física no ensino fundamental. Crianças, por que vocês não param de correr? Educação física no ensino médio. Corram, seus preguiçosos. Quer dizer, um tem uma vontade danada aqui de correr e depois já, lá na outra fase, lá no ensino médio, ninguém quer mais saber da educação física, né? Uma pena, porque é importante pra caramba. Paradoxo ou oxímoro. O paradoxo se assemelha à antítese, mas tem diferença, claro, né? No paradoxo eu tenho uma oposição de ideias com contradição. Por quê? Porque eu tento pegar os opostos e colocá-los no mesmo lugar ao mesmo tempo. E isso gera um contrassenso. Para é a margem de, doxa é o senso comum. Então, paradoxo é aquilo que está à margem do senso comum. É o que não faz sentido. Podemos usar no dia a dia, né? Por exemplo, caramba, morrer de fome no Brasil é um triste paradoxo, né? Pô, não faz sentido, porque tem muita terra para cultivar, aquela coisa toda. Amei-te odiosamente aquele dia. Não, amar e odiar ao mesmo tempo não dá. Você pode primeiro amar, depois odiar, né? Ou quando pergunta para a menina assim, você confia no seu namorado? Tipo, confio desconfiando. Confiar desconfiando é um paradoxo. Não faz sentido. Foi sem querer querendo, Chaves?
É um paradoxo. A propósito, dependendo do contexto, eu consigo explicar um paradoxo. Mesmo eu acabando de falar que paradoxo é aquilo que não faz sentido, certo? Tá aqui um exemplo, ó. Completamente louco, mas um louco consciente, igual a Charlie Brown. Lembrou da música? Belíssima, né? Charlie Brown manda muito bem. Louco consciente. Se é louco, não tem consciência. No entanto, na música do Charlie Brown, esse louco aí não é aquele que rasga dinheiro. Ele é louco porque ele pensa diferente da maioria, tá? Então, dependendo do contexto, repito, o paradoxo até tem explicação. Acabou a luz, fui pegar a vela. Tentei acender a luz para procurar. Quem nunca, né? O Vingador é que tem asas e quem voa é o cavalo. É uma brincadeira com um desenho, Caverna do Dragão, maravilhoso. Personificação, prosopopeia ou animismo. Atribuir característica animada a seres inanimados, certo? Isso é personificação. A propósito, animismo vem de ânima, de alma. Se eu fizer um desenho, ele fica parado, não é isso? Desenho animado, a gente adora ver aí, o desenho animado, ele tem esse nome porque parece que ele tem vida, tem ânima. Por isso que fala, pô, fulano está animado, hein? Está cheio de vida. Ih, fulano está desanimado. Tá, está sem vida. Olha lá. O vento beija meus cabelos. Que voz linda, hein? No meu caso aqui, beijou o cabelo, né? Foi um beijo profundíssimo e foi embora. As ondas lambem minhas pernas, da mesma música. Personificação. Onda não pode lamber nada, né? Vento não tem boca para beijar. Personificação, beleza? Na propaganda tem bastante, né? Aliás, foi a minha monografia na UERJ sobre figuras de linguagem. Eu lembro que eu fiquei impressionado como tem figura na propaganda. Comercial antigo da Pepsi, lá, o gelinho tem vontade própria, né? Ele quer entrar no copo com Pepsi. Aqui o canudo não quer a Coca-Cola, mas quer a Pepsi. E a outra propaganda do limãozinho, fatiando amiguinho, essa coisa toda. Aí o Lego, né, como se fosse um soldado ensinando onde machucar um pé humano. Quem pisou numa peça de Lego sabe a exata definição de sentir dor, né? Ironia, engraçado. A ironia é uma coisa que está no dia a dia, né? É falar o contrário do que se quer ou do que se pensa. Tá? A ironia é isso. O contrário do que se quer ou do que se pensa. A casa foi vendida pela pequena quantia de 3 milhões de reais. Eu não sei qual é o seu padrão de vida, mas para mim 3 milhões de reais não é uma pequena quantia, tá? Mais uma vida salva pela PM. Esse rapaz foi pego roubando e ao entrar na viatura engasgou-se com um chiclete e graças ao bom policial ele foi salvo. Certamente não foi isso que aconteceu, né? Dizer para o seu amigo, olha seu amigo aí, quando uma pessoa que ele odeia chega. Quem nunca, né? Isso é um clássico, tá? Coloquei uma questão de prova da UERJ, texto do Carlos Drummond de Andrade, poema bem curtinho, acompanhe comigo, ó. Science Fiction. O marciano encontrou-me na rua e teve medo de minha impossibilidade humana. Como pode existir, pensou consigo, um ser que no existir põe tamanha anulação de existência? Afastou-se o marciano e perseguiu. Precisava dele como de um testemunho, mas, recusando o colóquio, né, quer dizer, a conversa, desintegrou-se no ar constelado de problemas e fiquei só em mim, de mim ausente. Então, um poema do autor modernista Drummond. Mas, recusando o colóquio, desintegrou-se no ar constelado de problemas. O estranhamento provocado no verso sublinhado constitui um caso de... Veja, ar constelado de problemas é um ar cheio de problemas, concorda? Né? Constelação, cheio de estrelas. Então, ar constelado de problemas é um ar cheio de problemas. Para eu entender que é um ar cheio de problemas, eu usei uma figura de linguagem. É muito comum o pessoal errar essa questão e ter dúvidas. O que você marcaria? Pleonasmo, metonímia, hipérbole ou metáfora? Se você ficou entre hipérbole e metáfora, é uma ótima dúvida, tá? Só que é metáfora. Caraca, Vini, eu não entendi. Pô, mas não é um exagero? Sim, é um exagero. Mas para eu entender o exagero, eu tenho que partir da metáfora. Então a metáfora ela faz uma base, uma sustentação para a hipérbole. Isso acontece, viu? Às vezes é um trecho pequenininho, né? Um verso pequenininho. Pode ter, naquele verso, você pode achar duas ou mais figuras de linguagem, tá? Isso acontece. Mais uma questão aí, ciência, e Hollywood.
No título do texto, a palavra Hollywood é empregada por causa da identificação entre a indústria cinematográfica e uma localidade dos Estados Unidos que concentra empresas do ramo. Esse emprego, portanto, configura uma figura de linguagem conhecida como... Então ele fala que Hollywood está meio que substituindo os Estados Unidos, né? Pô, já dei a resposta aí, certo? Já dei a resposta. Está substituindo é metonímio, né? Se a troca, se a substituição é metonímio. Mais uma questão da UERJ, novamente Drummond, e todos os poemas em verso livre são enfadonhamente iguais. Enfadonho é cansativo. Verso livre é aquele verso que não tem metrificação regular. Então tem um verso pequenininho, um verso grandão, tá? Então, na verdade, os versos livres eles não são iguais. Bom, se tem um contrassenso, está mais para paradoxo, né? Tem paradoxo nas opções? Não tem. Qual que mais se aproxima? Letra A, antítese. Beleza? Próxima aula, continuamos. Você tá comprando porcaria de segunda mão.